Seja bem-vindo ao Jazz na Caixa, meu nome é Anderson e hoje eu vou falar de um músico que foi importante não só para a história do jazz, mas para a história da guitarra também, que foi Joe Pass. Joe Pass, seu nome Joseph Anthony Passalacqua, ele nasce em 13 de janeiro de 1929 e ele morre em 23 de maio de 1994. O Joe Pass, ele foi um músico que ele tem uma história muito importante, numa carreira enorme. Ele tem discos gravados em sua autoria e gravado com outros músicos também, totalizando mais ou menos 150 discos gravados na sua carreira. Então é bastante coisa, né? 150 discos é muita coisa para se gravar durante um tempo. E aí o Pass, ele começa a tocar ainda na sua fase de adolescente, né? Pré-adolescente. Ele ganha primeiro violão, né, do seu pai. E aí ele começa a estudar na rádio. Tudo que ele vai ouvindo, ele vai tocando, né? O pai dele exigia que ele tocasse uma música por dia, tirasse uma música por dia da rádio, né, que passava ali. E ele foi estudando assim. Esse foi o começo. Até porque naquela época, né, faculdade era difícil e não tinha songbook que a gente tem hoje, não tem esse método, né? Não tinha nada assim para se estudar, né? Então, os músicos aprendiam um com os outros mesmo, tocavam um com o outro, passava de geração para geração e assim que funcionava. Na sua adolescência, ele começa a tocar com os primeiros grupos, já começa a formar os primeiros grupos ali, onde ele vai fazer aula com um senhor chamado Tony Pastor. E esse senhor dava aula não só para ele de violão ali, guitarra, mas também dava aula para outros músicos. Em geral, assim, o trompetista, trombonista, dava aula para todo mundo, né? Era meio que um professor de todos os instrumentos ali que tinha ali na época, na região dele ali. E esse Tony Pastor também ele é conhecido por tocar com outras pessoas já também, até pessoas famosas e tal. E enfim, e aí ele vai estudar, e aí quando vai chegando na sua fase adulta, ele tá estudando e conhecendo as coisas de jazz, ele vai para Nova York, onde é que ele quer aprimorar o seu conhecimento, aprimorar a sua parte técnica, ter contato com outras pessoas, com outros músicos e fazer um bom trabalho nesse momento. Mas quando ele vai para Nova York, ele acaba se envolvendo com entorpecentes e tal. E aí, nos anos 50, ele acaba sendo internado em uma instituição chamada Synanon. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Esse aqui é a capa de um disco, né, que ele até ganha um prêmio depois e tal, Sounds of Synanon. E nesse lugar aqui, outras pessoas, né, outros músicos também eram internados para reabilitação. Então, nesse mesmo lugar, eles conseguiram fazer com que esses músicos tocassem, estudassem e tocassem juntos ali, né? Então, nessa própria instituição, era como se tivesse a banda da instituição, né? Então, era isso que acontecia. Aí aqui mostra quando ele ganha, ele vai num programa de televisão, esse aqui é Steve Allen, que tinha um programa na época que vai mostrar o disco que ele gravou aqui nos anos 60 e tal. Então, ele passa por esse processo aí. E aqui o Joe Pass tinha 32, 33 anos ainda quando ele sai dessa instituição, que ele começa a gravar os discos aí, e enfim, é nesse momento. Aqui tem uma foto do Joe Pass tocando com uma Fender Jaguar. Ele disse que não tinha guitarra quando ele vai para essa instituição, ele não tinha mais guitarra, então a instituição emprestou essa guitarra para ele e foi com essa guitarra que ele começa a tocar, até começa a gravar seus primeiros discos quando ele sai dessa instituição. Ele começa a gravar com essa guitarra aí. Então a gente vê alguns vídeos da década de 60, no começo ali, né, de 62, 63. Ele tá com essa guitarra tocando, né?
Então, é uma guitarra emprestada por essa instituição, até que um outro músico, né, uma outra pessoa que conhece o Joe Pass e vai falar com ele, pergunta pra ele, ó, você tá tocando com essa guitarra aí, essa guitarra nem é uma guitarra pra tocar jazz, não sei o que e tal. Ele fala, mas a guitarra que eu tenho, a guitarra que tá emprestada pra mim, é a que eu consigo usar. E ele fala que um dia chega em casa e tem lá uma Gibson ES175D, que foi dada de presente por essa pessoa que fala com ele, né? Eu vou colocar aqui a foto dessa Gibson, que é essa daqui, ó. Ele tocou por bastante tempo com essa guitarra, e ele só teve uma guitarra própria, né, da marca dele, em 81, que foi uma Ibanez, né, uma JP20, que fizeram uma edição do Joe Pass, né? Então, dos anos 60 até os 81, ele toca com essa Gibson aí, que foi uma guitarra dada de presente por esse outro rapaz aí. E aí, aqui tem um disco que foi muito importante, que é esse aqui, ó. The Complete Pacific Jazz Joe Pass Quartet Session. Esse disco aqui é uma caixa, né? Um box com 4 discos, onde ele grava bastante coisa, tem bastante música dos standards e tal. E é muito interessante porque a gente vê nessa fase do Joe Pass, é a fase que ele está muito bem preparado. Até por ter ficado muito tempo internado, então com certeza ele estudou muito, né? Resolveu muita coisa nesse período. A questão técnica nessa fase dele é incrível, né? Ele tem uma mão que ele conseguia fazer o que ele quisesse, né? Conseguia tocar as frases que ele quisesse, conseguia resolver o que ele queria ali. Claro que ele tinha um ouvido muito bom também, né? Mas essa questão técnica mesmo, mecânica, era totalmente resolvida. E aí ele tinha nessa primeira fase, a gente percebe que ele vai tocar com os outros músicos e assim, a questão técnica resolvida até para o conhecimento do instrumento, né? Ele tem essa velocidade de tocar no instrumento inteiro assim e fazer as frases com uma super fluência e tal. É muito interessante e é muito legal de ver assim isso, né? Para quem estuda, para quem é guitarrista que está estudando assim, essa questão estética mesmo, né? De ver como ele faz o fraseado e tal, e tem esse domínio sobre isso, é muito interessante, muito importante. Então ele toca esse disco, e tem mais um disco que ele grava aqui nessa época. Ele grava vários discos nessa época, mas na verdade, né? Mas eu tô colocando 2 aqui, que são 2 discos que eu ouvi muito, e eu escuto ainda, né? Que é aquele primeiro disco lá, que é um box com 4 discos, e esse Joe Spring aqui também, que é um quarteto também, já não são os mesmos músicos daquele box, mas também vale muito a pena conhecer e dar uma escutada mesmo, né? Então vale muito a pena. Então essa fase do Pass é uma fase muito interessante pra gente ouvir, né, como ele tá nessa questão técnica, né? O Pass, a gente vai percebendo que até o final da carreira dele, ele perde bastante essa questão técnica, não só por causa da idade, né? Porque com certeza a idade influencia bastante na questão mecânica, né? Mas também o Pass, ele chega uma hora que ele não estudava mais, né? Ele não tocava mais da forma que você estuda quando você senta ali para resolver algumas coisas. Até porque ele tinha muita coisa resolvida, e às vezes é questão de agenda, né? Muito show, aulas, masterclass, enfim, muita coisa. Eu conheço uma pessoa, um amigo meu que é músico, ele fala que ele conhece um médico que viveu com o Pass nos 3 últimos meses de vida dele. E o Pass, ele tocou até o fim da sua carreira, até o fim da sua vida ali, até um mês que ele morreu, ele tocou. E ele fala que esse médico que acompanhou ele, e foi assim, esse médico era um fã dele, e aí ele propôs assim, não, eu quero acompanhar por vontade própria e tal, e aí o Pass aceitou e tudo certo. E ele falou que o Pass não tocava na guitarra, às vezes ficava 2 semanas sem encostar no instrumento, 3 semanas sem encostar no instrumento. E aí ele chegava, tinha um show, beleza, ele só pegava o instrumento, ia pro show e tocava, assim, sabe? Tipo, sem tocar 3 semanas, sem encostar no instrumento, ia lá e tocava e fazia o que ele sabia fazer, né? Então ele já tinha muito resolvido essa questão técnica, mecânica. Claro que a gente vai perdendo isso, mas mesmo assim ainda ele conseguia fazer o que ele queria fazer, né? Então ele teve também, incrível isso, né? Então ele teve essa fase também aí. Então essa primeira fase dos anos 60 onde a gente vê o Pass com a parte técnica mais resolvida, né? Onde ele está mais quente ali, né? Onde ele consegue tocar tudo o que ele quer tocar, tem muita velocidade e tal. E depois a gente vai para uma próxima fase, que é os anos 70. Nos anos 70 foi importante para ele também, porque é quando ele grava o primeiro disco solo, onde ele toca os standards e fazendo chord melody. Então, o primeiro disco que ele grava, de 73, é esse aqui, ó, o Virtuoso
Joe Pass Virtuoso, né? Então, esse disco aqui é gravado em 73, e esse disco foi gravado, e quem sugeriu que ele gravasse esse disco foi o Norman Granz, que foi era um produtor na época, e falou pra ele, falou, você não pensa em gravar alguma coisa solo e tal? E aí o Pass falou, não, quem grava coisas solos assim, geralmente são os músicos eruditos e tal, né? Eu nunca pensei em fazer isso, porque nos shows era muito comum que ele tocava em duo, trio, quarteto, quinteto, enfim, nessa formação. Mas o Pass falou uma coisa que é muito interessante. Ele fala que quando ele estava em casa estudando, o pai dele exigia que ele tocasse várias músicas, né? Porque o pai dele via que ele tinha essa predisposição, né, e a habilidade para tocar, então fazia de tudo para que ele fosse um músico, porque o pai dele era metalúrgico e não queria que eles fossem, nenhum dos filhos fosse metalúrgico também. Então ele falou, vocês vão ser alguma coisa diferente do que eu sou, né, para ter um sucesso aí, alguma coisa assim. E quando ele vai tocar, quando ele começa a estudar, ele fala que ele estava tocando alguns solos, né, alguma coisa que ele tocava escala, ele aprendeu algumas escalas, solos e tal. Mas ele falou que começou a aprender algumas músicas e começou a harmonizar essas músicas, né? Então, é a forma que ele conseguia aprender. E até porque ele falou que o pai dele, quando vinha visita na casa dele, o pai dele sempre chamava ele para tocar para as visitas. Então, falou assim, toca alguma música aí e tal. E ele falou, eu vou tocar o quê? Eu vou tocar escala? Né? A visita não quer ouvir escala, né? Então, eu vou tocar, preciso saber alguma coisa, alguma música, né? Tipo um chord melody, que é o acompanhamento da melodia ali, a harmonia juntos. E aí, desde a da adolescência, então, ele já vem praticando isso, né? Ele já pensa, né? Tem esse raciocínio de que o instrumento funciona dessa forma. Mas voltando aqui, ele grava esse primeiro disco em 73, e depois ele grava um próximo disco, que é o Virtuoso 2. Deixa eu voltar aqui. Em 76. Aí ele gravou o Virtuoso 2, que é um disco lindo também, né? Um disco incrível, né? Absurdo o que ele faz, né? O Pass, ele tem uma forma de tocar chord melody que é incrível, né? É diferente de qualquer outro músico que você escuta, né? Então, e não é que é melhor nem pior, é diferente do outro, né? Ele toca de uma forma que enfim, é fantástica. Então ele grava 76 e grava esse Virtuoso 2. Em 77 ele grava o Virtuoso 3, que também é um super disco. Toda essa coleção é muito boa, né? Vale a pena conferir. Se você não conhece, vale a pena conferir todos, ou pelo menos um ali, né? E depois tem o Virtuoso 4 também. Virtuoso 4, ele já grava em 83. E aí o Virtuoso 4 é gravado com violão e tal, né? Já, os outros são gravados com guitarra, e no 4 ele grava com violão. Então tem uma outra estética aí na questão do timbre, sonoridade e tal. Mas é incrível a forma de ele pensar, de tocar a mesma coisa, né? Foi, acho que mais a escolha do timbre pelo repertório que ele toca mesmo aí, né? Então vale muito a pena conferir essa fase do Pass também, né? E essa fase também está no auge da carreira dele aí, né? Quando ele começa a gravar o Virtuoso, na verdade nesse momento que ele ganha um nome. Então aqui que ele ganha um destaque, né? Como um guitarrista, porque ele, além de tocar o acompanhamento que ele já fazia com os outros músicos, ele começa a tocar alguma coisa solo, que poucos guitarristas faziam isso, né? O que a gente conhece aqui, que fazia chord melody nessa época, que tocava isso, era o George Van Ips, né? Que era um guitarrista de 7 cordas e tal. E o George Van Ips já era bem velhinho já nessa época aqui, né? E o Pass faz também essa questão do chord melody diferente do que o George Van Ips faz, né? E o George Van Ips também é um músico incrível, vale a pena conferir. E aí ele grava isso aqui, mas não tem muitos músicos que tocam em chord melody, da forma que eles tocam, que eles gravam, essa forma de tocar, né? Essa forma de fazer a canção, né? De tocar o repertório aqui dos standards e tal. Então ele ganha um nome aí, ele começa a tocar com muita gente, né? Como ele começa a aparecer, ele vai tocar com outros músicos também, tocar com outras pessoas e tal. E aí, década de 70, década de 80, ele começa a fazer uns trabalhos, e um dos trabalhos também que ele faz, que é bem importante, é o trabalho que ele acompanha a Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, essa cantora aqui, uma cantora incrível, e ele acompanha, ele tem alguns discos gravados com ela, e ele tem também alguns shows ao vivo, né? E é muito interessante quando a gente ouve algumas coisas ao vivo dos dois, porque a ela tinha um domínio do scat sing, né? Que é a improvisação, né? Cantando com a voz, né?
ela conhecia muito bem a harmonia, conhecia muito bem as melodias e ela fazia muito bem essa questão da improvisação. Duke Ellington diz que Ella Fitzgerald era a cantora preferida dele e a mais afinada que ele achava, né? Então, a Ella Fitzgerald, ela faz esse trabalho com o Pass também e por muito tempo eles tocam juntos, né? Ela canta e ele toca. E é legal que a gente vê quando tem a apresentação ao vivo é que às vezes acontecem umas brincadeiras, né? Da mesma forma que a gente vê os instrumentistas fazendo essa questão do trade, né? Então, 4 compassos cada um, ou 2 compassos cada um, fazendo uma linha melódica, o outro brinca com o que o outro tocou, e sim, vai fazendo essa questão. A Ella Fitzgerald faz isso com o Joe Pass, então ela faz uma frase e joga pra ele, né? Tipo, uma pergunta e resposta mesmo. Aí ele vai, cria uma outra frase na guitarra, depois ela vai, complementa essa frase e fica brincando assim os dois. E é muito interessante, muito legal de ver também isso aí. Então, essa fase com o Pass que ele toca com Ella Fitzgerald, vale muito a pena conferir também, conhecer um dos trabalhos que se você é cantor, cantora, se você é instrumentista, guitarrista, violonista, pianista, enfim, um instrumento que harmoniza e toca com algum cantor, também é legal de ouvir e ver como era feito esse trabalho aí. E não só com a Ella Fitzgerald, mas o Pass também gravou com a Carmen McRae. E esse disco aqui, The Great American Songbook, é um disco que ele... É um quarteto que está tocando junto com ela, então não é essa questão que ele fazia com a ela, porque o Joe Pass, quando ele grava com a Ella Fitzgerald, ele grava um disco solo. Tem uma gravação ao vivo, que é um grupo também, já é um quarteto ou um quinteto que eles tocam juntos, e aí é uma outra coisa. E quando ele toca ao vivo com a Ella Fitzgerald com um grupo, ele não faz uma improvisação. Ele está harmonizando do começo ao fim do disco, a gente não ouve nada dele improvisar, além de ser umas questões de linha melódica, assim, né, que ele faz ali no meio da canção e tal, mas enfim. E aí, voltando aqui nesse disco com a Carmen McRae, ele já tá com um grupo tocando, e é legal que a gente ouve ele tocando algumas linhas melódicas, ele tá mais livre para tocar também, né, porque tem um pianista, tem contrabaixista e tal, então ele tá mais livre, ele faz algumas linhas melódicas mais soltas, faz alguma forma de harmonizar diferente do que ele faz com ela, e é muito legal de ver isso também. E é claro que também tem músicas também que ele grava só guitarra e voz também com ela, como ele já fazia esse trabalho com ela, né? Com certeza ele traz isso para tocar com a Carmen também. Então esse disco é muito interessante de conferir. São 2 discos que ele tem gravado com ela e esse aqui é o mais conhecido. E aí a próxima fase do PES é a fase que é a fase final já, né? Fim dos anos 80, começo dos anos 90. E é legal porque assim, ó, quando você começa a perceber, você começa a pegar todas essas fases dele, nos anos 60 ele tem um timbre. Não só porque ele usava a guitarra a Fender Jaguar, mas mesmo quando ele faz a transição para a guitarra acústica, ele tem um timbre. Nos anos 70 ele tem um outro timbre. E anos 80 e 90 já é um outro timbre, assim. Então a gente percebe que muda bastante assim, a questão do som dele mesmo, né? E isso tem relação com várias coisas, né? Não só pela questão do amadurecimento e o envelhecimento, né, físico, mas às vezes é o som que ele busca mesmo ali, né? É um processo, né? Que acontece com todos os músicos isso, né? Mas é bem evidente, assim, a gente consegue perceber bem. Se você pegar um disco de cada época, você vai perceber muito bem essa diferença de timbre, né? Que tem em cada disco aí, em cada processo. E é a forma de tocar mesmo, assim, né? De improvisar, de harmonizar. Então isso acontece bastante, é bastante evidente. Então vale a pena dar uma conferida e prestar um pouco de atenção nisso também, né? Então aqui no fim dos anos 90 já, que já é quando o Joe Pass está terminando sua carreira, quer dizer, quando está acabando a carreira dele, né? A gente tem mais umas questões de show solo. Então ele está tocando mais solo do que com outros músicos, né? E na carreira do Pass mesmo, depois dos anos 70, ele acaba tendo mais show solo do que show com outros músicos. Apesar de gravar muitos discos com outros músicos, já fazendo duo, trio, ele tem bastante coisa solo. Então se você pegar, mesmo aqui no YouTube, se você buscar alguns vídeos dele, vai aparecer muita coisa dele tocando solo mesmo, né? Então ele tinha essa experiência, né? Ele tinha já uma questão de tocar solo que era muito firme assim para ele, né? Então ele tinha muita coisa solo. O Pez ele veio pro Brasil também, e no Brasil ele tocou com o Hélio Delmiro. Na época, outros músicos também era para acompanhar. Heraldo Dumont era para tocar junto com ele. Se eu não me engano, eram 3 músicos, né? Mas ele atrasou muito o show e os músicos foram embora. O único que esperou foi o Hélio. E o Hélio acaba tocando com ele também.
Eu não lembro se foi na década de 70 e 80, mas vale a pena dar uma conferida e buscar isso. Não tem nada até agora, não encontrei nada de arquivo, assim, os dois tocando junto e tal, mas tem, até o Hélio mesmo fala sobre isso, né, que ele que esperou e tal, tocaram juntos e tal. Então tem isso. Vamos esperar aí pra ver se aparece algum arquivo aí pra gente conseguir conferir também os dois tocando juntos, né? Enfim, e aí na década de 90 ele já tá com outra guitarra, ele já usa essa guitarra aqui, ó, que é uma ES-165. E é uma guitarra aí da Gibson também. Quem usa essa guitarra é o Herbie Ellis. E o Pé está usando aqui. Esse show aqui, se eu não me engano, é o último Masterclass que ele faz, que é um Masterclass e um show depois, né? Eu tenho até esse DVD aí, é muito interessante, vale muito a pena conferir também. Então, já bem no finzinho da carreira, já os últimos meses ali de vida dele, ele usa esse show, ele faz esse show que tem um Masterclass. Então vale a pena conferir também aqui no canal, aqui no YouTube, desculpa, também tem esse vídeo, An Evening with Joe Pass. Então vale a pena conferir também esse vídeo aí para ver algumas coisas dele, né, e tal. E, enfim, então o Joe Pass foi um músico que ele foi bastante completo por ter tocado em várias formações e ter o domínio de tocar em várias formações, né? Então ele toca quarteto, quinteto, com big band, com solo, em duo, em trio. Ele tem duo com Zoot Sims, que é guitarra e saxofone, duo com J.J. Johnson, que é guitarra e trombone, duo com Herbie Ellis, que é guitarra e guitarra, com Oscar Peterson, guitarra e piano, guitarra e clavicórdio, com Oscar Peterson também, que é o disco Porgy and Bess, que também vale a pena conferir. Tem com Ella Fitzgerald, com a Carmen McRae, que são as cantoras. Enfim, ele tem muita coisa, um trabalho realmente extenso. E aí é interessante a gente conferir todo esse trabalho, ou o máximo que a gente conseguir, para conhecer mesmo, né, toda essa fase dele, todas as fases dele, né, tudo que ele fez, a parte técnica dele, como que era, como ele tocava. Para quem é guitarrista e quer acompanhar, quer estudar um pouco dessa questão harmônica, né, ele tinha isso muito bem resolvido, né. O Pez, ele tocava qualquer música em qualquer tom, em qualquer hora, né? Então, às vezes, ele nem conhecia a música. Ah, vamos tocar tal música, tal. Ah, vamos aí. Aí ele saía tocando já e ouvia um pouco e já saía tocando e tudo bem, estava resolvido ali. Até pela questão da prática, né? Então, esses músicos mais antigos têm essa questão prática muito bem resolvida, porque o estudo deles é diferente do estudo de hoje em dia, né? Então, era tudo na base do ouvido, né? Eles começaram a tocar assim, então todos os músicos que a gente vê dessa época é dessa forma que aprende. Então vale muito a pena conferir todos os trabalhos dele, ou quase tudo, ou o que você conseguir conferir, e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Conhecer ele como músico, como professor. Existe muito songbook dele, existe muitos livros, existe algumas videoaulas também dele que vale a pena conferir também, e existe os discos que vale a pena conferir também, tá bom? Então, nesse vídeo aqui eu falo um pouco da vida do Joe Pass. Se você puder, confira o que você conseguir e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.